Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem realizado nesse lugar, pela tua presença tão real, Pai. Agora nós oramos pelo teu Filho, Senhor, que vai trazer esta palavra ao nosso coração. Permita que esta palavra, Senhor, possa penetrar na nossa alma, nas nossas juntas, nas nossas medulas, Pai. Permita que essa palavra possa nos trazer vida, e vida com abundância, Pai. Só não mente vida espiritual, mas também vida física, Pai. Permita que a tua palavra possa fazer morada, que haja salvação, que haja renovo, que haja batismo, Senhor, com teu Espírito Santo. É a nossa oração no teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu quero externar a Deus a minha gratidão e também satisfação de ter mais uma oportunidade de bendizer o seu nome e louvar ao Senhor juntamente com essa igreja tão animada, tão fervorosa. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando toda essa família da AD, sede aqui em Uruguaiana. Na pessoa do vosso presidente, pastor Leandro, e a sua muito indigna esposa, fica aqui a minha palavra de gratidão. E também ao vice-presidente, pastor João, sua muito digna família, Deus abençoe. Cumprimentando eles, eu quero aqui cumprimentar todos os pastores, obreiros que estão aqui, servos de Deus. Fiz amigos aqui, né? O Joab já é um amigo, né, de alguns anos. A gente está bem distante, né? Mas Fagundes sempre se fala, né? Glória a Deus pela sua vida, Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. E também a sua muito digna esposa, sua família. Está aqui o Jonathan, primeira vez que estamos, não primeira vez, né? Mas assim, eu pregando e ele cantando é a primeira vez, no mesmo dia. Que Deus te abençoe, é uma honra, viu? Uma honra mesmo. Deus abençoe os músicos que estão contigo, em nome de Jesus. Vamos para a palavra. Quantos ainda querem ouvir, têm desejo de ouvir a palavra, diga amém. Então abra a sua Bíblia, você que tem a sua Bíblia. Levante a sua Bíblia para eu ver. Quem trouxe a Bíblia? Uau! Glória a Deus. Abra então comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 16, e o verso de número 9. Marcos, capítulo 16, e o versículo de número 9. Assim que você for encontrando, me dá um sinal de amém. É um texto rápido e fácil de encontrar. Está escrito assim, verso 9. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Eles estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Depois manifestou-se de outra forma a 2 deles, que ia de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-nos aos outros, mas nem ainda estes creram. Verso 14 a gente encerra. Finalmente apareceu aos 11. Estando eles assentados à mesa, lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que já o tinham visto, já ressuscitado. E você pode se assentar dando glória a Deus. Meus irmãos, no tempo em que me é proposto aqui, eu quero compartilhar com vocês e falar a respeito do nosso Cristo, do nosso Mestre, do nosso Salvador. Eu sempre falo que falar de Jesus não é difícil. E por que não é difícil? João vai falar a respeito de Cristo e ele chega a afirmar que se de fato fosse escrever tudo o que Cristo realizou no quesito de milagres, curas,
maravilhas, operação de sinais e também dos seus ensinamentos, não haveria papel e nem tinta no mundo que seria o suficiente para relatar ou escrever o que o nosso Cristo realizou. Então, o que está na Bíblia para nós sobre Cristo basta. O que está na Bíblia para nós sobre Jesus é o suficiente. A Bíblia é interessante porque ela vai ocultar algumas fases de Cristo. E que fases são essas? São fases que nós não temos relato nenhum sobre ele. E o primeiro relato que a Bíblia fala sobre Cristo, não, claro, usando aqui o Antigo Testamento, as profecias de fato que ele viria, o Salvador, o Emanuel e etc. Não, eu falo a respeito do seu nascimento. Todos aqui são sabedores de que Cristo, ele nasce em Belém, mas ele se desenvolve numa cidade chamada Nazaré, uma cidadela chamada Nazaré. Ele nasce em Belém, mas ele se desenvolve em Nazaré. Até porque há uma profecia que ele seria chamado de o Nazareno. Então ele nasce em Belém, é adorado pelos magos com ouro, mirra e incenso, e depois ele se desenvolve em Nazaré. A Bíblia não mostra nada do nascimento, a não ser quando ele já tem 12 anos. A Bíblia vai voltar a falar do nosso Cristo quando ele já tem 12 anos, já é um pré-adolescente. E a pergunta é, qual é o contexto que ele aparece com 12 anos? Vocês sabem, eu não sei se vocês sabem, mas eu acredito que saibam, porque essa igreja é uma igreja que ama a Bíblia e ama a história da igreja. Nazaré a Jerusalém são 3 dias de viagem. Jonathan Almeida, Nazaré a Jerusalém são 3 dias de percurso. E toda vez que a Bíblia fala caminho de um dia, por exemplo, quando Elias ele chega na cidade de Berseba, o texto diz que ele deixa seu moço e ele sai caminho de um dia deserto adentro. Toda vez que a Bíblia, pastor Joabe, usa a expressão caminho de um dia, calcula-se que essa pessoa caminhou de 35 a 40 quilômetros, aproximadamente. Caminho de um dia, de 35 a 40 quilômetros, caminho de um dia. Então, se Nazaré são 3 dias de percurso, de viagem, de Nazaré até Jerusalém, Nazaré a Jerusalém, 3 dias de percurso, então calcula-se que eles andariam aproximadamente, ou andaram aproximadamente, quase 120 quilômetros. Agora a pergunta é o que os de Nazaré vão fazer em Jerusalém? É o momento do culto, do sacrifício. Está acontecendo uma festa, e eles vão para o ritual. A Bíblia diz que eles tinham essa viagem longa, e tem um detalhe, porque essa viagem ela se tornaria perigosa. Os de Nazaré iam a Jerusalém em tempo festivo, era uma viagem perigosa. E por quê, pastor? Você se lembra, por exemplo, da parábola do bom samaritano? Que o viajante saía de Jerusalém e ia descendo a Jericó, e ele foi apanhado na mão dos salteadores. Essa via de Jerusalém, principalmente em tempo festivo, era uma oportunidade, é um prato cheio para os salteadores. Porque na mente dos salteadores é festa. Então é automático, eles estão trazendo para o ritual religioso a sua oferta, o seu sacrifício, o seu animal para ser queimado, a sua oferta como cheiro suave, o seu ouro, a sua prata. Então para os salteadores era uma oportunidade única, tempo festivo, caminho é perigoso. Só que os de Nazaré tinham uma estratégia. E qual era a estratégia? Ir em grupo. Porque se eles vão em grupo, provavelmente vai inibir o ataque dos salteadores. E qual era o outro propósito do grupo? É que as mulheres que tinham seus filhos pequenos, elas levavam juntos. Porque essa cultura de que criança atrapalha culto, isso não cola para nós. Por quê, pastor? Porque biblicamente a criança tem que ser ensinada no caminho, para que quando ela crescer, não venha se desviar dele. Aqui, nessa cultura, as crianças já iam para o ritual, participavam. E é interessante que os de Nazaré, as mães que tinham seus filhos pequenos, a intenção do grupo era uma ajudar a olhar o filho da outra.
Ok? Chegaram em Jerusalém, não foram saqueados, porque o grupo inibiu o ataque, passou todo momento ritual religioso. A Bíblia diz que agora eles vão voltar de Jerusalém para Nazaré. E a Bíblia diz que Maria, ao perceber no grupo das crianças que o seu filho não estava presente, logo mente de mãe, instinto de mãe, protetora, logo olha para o seu esposo e diz: perdemos o menino. Mas na onde? Na festa. Só que tem um detalhe. O texto diz que a mãe quer voltar, só que eles já tinham andado um dia de viagem. Então mais um dia para ela voltar a Jerusalém, já são. Só que ela não achou Jesus na praça. Ela não achou Jesus perdido. O texto diz que ela achou Jesus no templo. Eu vou repetir isso aqui. Ela não achou Jesus brincando. Ela achou Jesus no templo. E sabe o que é mais glorioso? É que todo assunto que os doutores da lei colocavam na mesa para discussão, Jesus tinha resposta. Com 12 anos, Jesus respondia. Mas todo assunto que Cristo colocava em pauta, os religiosos ficavam assim: que menino é esse? Que sabedoria é essa? Quem são os pais dessa criança? Quando a mãe chega, olha para o filho e diz: estávamos à sua procura. Jesus olhou para a mãe e diz: a minha procura, com 12 anos, a senhora não sabe que eu estou cuidando das coisas do meu pai? Quando ele usa a expressão pai aqui, não é coisas da carpintaria do pai José. Quando ela faz a referência de pai, ele faz a referência de pai, está relacionando, está falando a respeito do eterno. Você lembra, por exemplo, que há um salmo na Bíblia, eu não me recordo agora, mas que diz que o zelo pela sua casa me consome. Você lembra quando Jesus entrou com uma azorrague no templo, expulsando os cambistas e dizendo: a casa de meu pai não é para ser covil de ladrões, mas é para ser chamada casa de oração. Ok, Jesus com 12 anos, estava no templo, sua mãe o encontra. Agora, dos 12 aos 30 anos, que é onde ele vai dar início ao seu ministério, a Bíblia diz que ele vai aparecer depois de 18 anos. Dos 12 aos 18 anos, a Bíblia não diz nada. Ou seja, dos 12 aos 30, são 18 anos que a Bíblia não cita nada. Agora, qual é o contexto que ele vai aparecer? Ele vai aparecer na beira do Rio Jordão. E o que está acontecendo? Segundo Mateus capítulo 3, diz que já tem um pregador antes dele. E a mensagem dele não é tão atrativa não. Não, é mensagem doída, mas sabe que tem um detalhe? É uma mensagem de confronto. É uma mensagem chamando o povo para arrependimento dos seus pecados. E sabe o que é mais interessante? Ninguém divulgava João, é as pessoas que iam ter com ele. Eita! A mensagem era dura, mas não era ele, não se divulgava. A Bíblia diz que vinha pessoas de Jerusalém, Galileia e de toda da região circunvizinha, ia ter com João, e por João era batizada. O batismo que João prega é arrependimento dos seus pecados. Símbolo de batismo: morte e ressurreição em Cristo. Só que tem um detalhe. Na mensagem de João, depois que ele diz: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? De repente eu gosto da expressão que João usa. Sabe por quê? João vai usar uma expressão que isso aqui nós colocamos como cultura do reino. E o que é a cultura do reino? É considerar o que Paulo disse: os outros superiores a mim mesmo. Isso é cultura do reino. Por quê? Porque na cultura do reino não tem disputa. Olha aí. Na cultura do reino, Deus usa cada um no seu, cada um tem a sua porção. Um quando vai pregar grita mais, outro fala menos, outro tem uma dicção diferente, o outro canta diferente, mas todo mundo tem a sua porção. Aí João está usando aqui cultura do reino, ele não tem problema nenhum. Sabe por quê? Porque o texto diz que enquanto ele está pregando, ele diz assim: ó, eu batizo vocês nas águas, mas eu quero informar vocês, tá para chegar um aí. João chega a dizer: ele que está chegando é mais poderoso do que eu.
João afirma: ele é tão poderoso que eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Sabe o que significa isso aqui na cultura judaica? Desatar a alparca, desamarrar o sapato. Isso aqui era serviço de um escravo, o mais simples da categoria de escravo. Olha a colocação que João coloca, olha a posição que João... E João é o pregador, tá? João é o profeta. A Bíblia chega a dizer que de mulher não nasceria outra igual. Eu estava lendo esses dias, a Bíblia o chama de anjo, porque ele é o precursor. Ele só veio preparar o caminho. Oh glória. De repente Cristo chega e ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Só que João está batizando e está chegando Cristo. Ele fala assim: vamos dar ordem, eu preciso ser batizado pelo Senhor, e vem tu a mim? Aí Jesus: calma João, é preciso que assim aconteça. A Bíblia diz que João consente, batiza Cristo, o Espírito Santo pousa sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e uma voz rasga a eternidade dizendo: este aí é o meu filho amado. Sabe o que é interessante? É que depois do batismo que Cristo ouve todos que estavam ali: esse é o meu filho. Aí no capítulo 4 de Mateus, ele é levado pelo Espírito ao deserto, e lá o diabo coloca ele em xeque. Na verdade o diabo quer colocar o caráter de Cristo em xeque. Ele está dizendo assim: ó, se tu és o filho. Mas no 3 Deus acabou de afirmar: és meu filho. Mas no 4 o diabo está dizendo: se tu és o filho. Mas no 3 Deus já tinha afirmado: tu és o meu filho. Porque entenda uma coisa: se Jesus multiplica a pedra, ou faz pedra virar pão, ele é Cristo, Filho de Deus. Mas e se ele não faz? Não muda nada no caráter de quem ele é. Ele continua sendo o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu estou sentindo uma graça aqui. Se vocês der glória eu vou me empolgar. Então tá, no capítulo 4 tem 3 propostas. O diabo chega em Cristo depois de jejuar 40 dias e 40 noites e diz: pastor Joabe, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão. Segunda proposta: leva Jesus no pináculo do templo em Jerusalém e diz: atira-te daqui abaixo. Ele vai citar o Salmo 91:11. Está escrito que Deus dará ordem aos teus anjos para que te tome nas mãos, para que você não tropece com seus pés em pedra. Na terceira vez, a terceira proposta... Não. Eu vou falar uma coisa aqui. Essa terceira proposta é de encher os olhos. Por quê, pastor? Porque quem é que não quer fama? Vamos trazer para os nossos dias, para o nosso contexto. Quem é que não quer poder? Quem é que não quer uma posição elevada? Tem gente que por causa do poder mata. Tem gente que por causa da fama mata. Tem gente para querer estar no lugar denigre outro, puxa tapete de outro, mente sobre o outro. Por quê? Porque quer fama, quer poder. Aí o texto diz que ele leva Jesus ao monte muito alto e diz: eu vou mostrar todos os reinos, a sua glória e o seu esplendor. E disse assim para Cristo: tudo isso eu vou te dar, mas a condição é essa. Qual? Você tem que estar prostrado diante de mim. Porque entenda uma coisa: o diabo sempre se preocupou em querer o culto. Vou te dar um exemplo. Por que a primeira notícia, pastores, que Jó recebe, a primeira notícia, não foram os filhos que morreram? Por que a primeira notícia que Jó recebe é: os bois lavravam, veio os sabeus, deu contra os servos, matou os servos e levou o gado embora? Agora, por que a primeira notícia que Jó recebe é que os bois foram embora? Porque o que o Jó levantava de madrugada para oferecer a Deus? Em sacrifício, oferta queimada, cheiro suave. Então entenda uma coisa: o diabo sempre quis o culto, a adoração. E eu vou provar para você. Na primeira resposta Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque de fato, irmãos, o que nos alimenta é a palavra. O que nos fortalece é a palavra. O que nos levanta é a palavra. O que restaura é a palavra. O que cura é a palavra. O que salva é a palavra. O que aviva é a palavra. Ah, pastor, você quer ver uma coisa? Traga alguém num culto que revela CPF. Lá vai. Traga alguém num culto que revela que nem a Kodak. Vai vir de gente desviada, vai vir o desigrejado, vai faltar lugar. Agora traz um que tem Bíblia. Traz um que tem Bíblia. Traz um que tem... Nada é melhor, suficiente do que a palavra. E eu estou pregando para uma igreja que ama a palavra.
palavra. Nem só de pão, mas é a palavra. A Bíblia diz, Isaías, dizendo que a erva cresce murcha e é jogada no fogo, mas a palavra permanece para sempre. Jesus foi muito categórico em falar a respeito das estações e do tempo. Ele disse: tudo vai passar, mas as minhas palavras não passam. Está escrito nos profetas, essa palavra é como um martelo que esmiuça a penha. A Bíblia diz em Hebreus que essa palavra é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela corta tanto, penetra tanto a alma, divide a alma e o espírito junto e medula, e ainda é apta para discernir os pensamentos e as intenções. Ok, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Aí o texto diz que na segunda proposta Jesus responde: não tentarás o Senhor teu Deus. Agora na terceira ele arrebenta com Satanás. Por quê? Porque Satanás está falando: vou te dar o poder, mas eu quero adoração. Eu vou te dar fama, mas tu tem que se encurvar diante de mim. E esse ato de se prostrar aqui é culto. Aí Jesus responde Satanás dizendo: para trás de mim. Oh glória. Como é que é? Para trás de mim. Ele está dizendo: a proposta é até tentadora, mas o meu culto eu não vendo. A proposta é tentadora, mas a minha adoração eu não vendo. A proposta é de encher os olhos, mas a minha adoração eu não vendo. Para trás de mim, Satanás. Somente a Deus, oh glória, somente a Deus eu devo adorar. Quem veio adorar Ele aqui nessa noite, levanta suas mãos para o céu e dá uma rajada de glória a Deus. Se alguém sai de um ambiente desse de culto murmurando, dizendo que o culto não estava legal, dizendo que o cantor errou, que o pregador errou, no mínimo essa pessoa não está no culto. Por quê? Porque quem vem para um ambiente desse para pôr nota, que é isso, pastor? Culto não é para você gostar, meu filho. Culto não é para você dizer: ai que benção, pá. Não, não. Culto a gente não faz para encher ego do homem. Culto a gente não faz para agradar homem. Se você veio com termômetro, o problema é seu. Mas quem veio adorar aqui está dizendo: somente a Ele. Somente a Ele. Somente a Ele. Eu vou ficar assim até alguém entender. Somente a Ele. Somente a Ele eu devo adorar. Escute. Dobre a sua atenção, por favor. Eu vou correr. Mas escute. O texto diz que quando Jesus diz: para trás de mim, Satanás, somente a Deus eu devo adorar, e somente a Ele eu devo prestar o meu culto, a Bíblia diz que o diabo vai embora e os anjos lhe servem. O diabo vai embora e o céu se movimenta. O diabo vai embora e os céus se movimentam. Escute, quando eu li isso aqui, Deus falou comigo: quando você recusa as propostas de Satanás, você pode ter certeza de uma coisa: o céu se manifestará em teu favor. Não troque esse ambiente da adoração por coisas insignificantes. Não troque esse ambiente de oferecer a Ele um culto por qualquer ambiente. Melhor é estar aqui do que em outro lugar. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Eu tive o capricho de contar. Tem 111 versículos nesses 3 capítulos. Para mim, na minha opinião, isso aqui é uma escola de obreiro. Só que é uma escola de obreiro não dentro de um templo. Jesus está em cima de um monte. Esse sermão é conhecido como o sermão da bem-aventurança. E no capítulo 5 de Mateus, do verso 1 ao verso 11, ele só fala da bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurado é você que sofre toda espécie de perseguição e males por minha causa. Não fique triste não. Olha o que ele diz: regozijai-vos. Regozijai-vos. Por quê? Porque na Bíblia não tem só galardão no reino de Deus para quem trabalha. Na Bíblia também tem galardão para quem sofre por amor a Ele, por causa do Evangelho. Escute, Mateus capítulo 6, ele vai tratar alguns temas específicos, como oração, como jejum, como esmola. Mateus capítulo 6, a partir do 14 e o 15, ele fala sobre o perdão.
Porque vocês sabem que o perdão, ele cura. Quem perdoa está dizendo: eu não quero raiz de amargura dentro do meu coração. A Bíblia diz que em Mateus capítulo 7, ele vai, depois de falar das leis e dos profetas, ele conclui o sermão, e a fala dele me chama a atenção. Ele diz: todos vocês que ouvem as minhas palavras, se vocês a cumprirem, eu comparo vocês como um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando ele fala que o rio transborda, que o vento bate, que a tempestade vem, tudo isso aqui é sinônimo daquilo que vem para nos tirar da presença. Mas Jesus disse: mas quem ouve a palavra e pratica tem segurança. Quem ouve a palavra e pratica tem estrutura. Eu vou entrar aqui. Quem ouve a palavra e pratica não sai da igreja por perseguição. Quem ouve a palavra e pratica não sai da igreja por fofoca. Quem ouve a palavra e pratica, vem o vento, ele está firme. Vem a luta, ele está firme. Vem o diagnóstico que ele não queria receber, ele está firme. Se entristece, chora, mas está firme. Por quê? Porque quem ouve e pratica não fica com comichões nos seus ouvidos, não dá ouvido a doutrinas de demônios. Quem ouve a palavra e pratica está na rocha. Mas em contrapartida, aquele que ouve e não pratica é insensato, que edificou sua casa sobre areia. Veio os mesmos problemas que deu na primeira casa, só que a segunda, por não ouvir e não praticar. Quando você vê um crente anêmico, fraco, que não ora, que não jejua, que não tem uma vida no altar, que vem na igreja de vez em quando vem, toma ceia, já faz umas 3 ceias que não toma, é que está na areia. Aí, meu filho, vai vir com o impento a tempestade, não vai aguentar não. O texto diz que cai. Ô glória. Ô glória. Porque ser ouvinte é uma coisa, agora praticar o que está escrito. Quer ver uma coisa? Jesus, ele não só prega esse sermão. Eu vou resumir para encerrar, que eu tenho algum tempo e eu preciso aplicar o texto. Mas quando Jesus prega sobre a sua morte e ressurreição, o que eu quero que vocês entendam, que essa mensagem de Jesus sobre morte e ressurreição, na verdade sobre ele, o Filho do Homem, será entregue na mão dos pecadores. Essa mensagem na mente dos discípulos era para estar fresca. Por quê, pastor? Porque Jesus sempre pregou sobre isso, e eu vou provar para vocês à luz da Bíblia. Olha o que está escrito, por exemplo, um texto falando a respeito dessa mensagem, que ele seria morto, seria entregue na mão dos malfeitores. Olha o que diz Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 30. E tendo partido dali, caminharam pela Galileia, e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava aos seus discípulos e lhe dizia: o Filho do Homem, Cristo, será entregue na mão dos homens, matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Vão matar ele, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Mas a Bíblia diz no verso de número 32 de Marcos 9, que eles não entenderam essa palavra de Cristo. Olha que o próprio Marcos também diz no capítulo 10 a seguir, e o verso de número 32. E indo caminhando, subiram para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilharam-se, seguiam-no atemorizado, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe estas coisas que deviam sobrevir sobre ele, e dizendo, ele dizia assim, Jesus Cristo falando aos discípulos: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem, Cristo, será entregue aos principais dos sacerdotes, os escribas, o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, os romanos, e escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e matarão, mas ao terceiro dia... Não, eu não sei, talvez ainda essa mensagem esteja longe do seu entendimento ou dos seus ouvidos, mas entenda. Um dia Jesus está pregando e alguém no meio da multidão grita: que sinal o Senhor nos dará do fim das coisas? Jesus disse: uma geração má e adúltera pede um sinal? Pois bem, eu vou dar a vocês um sinal. E qual é o sinal que o Senhor dá? Lembra do profeta Jonas? Que assim como Jonas ficou 3 dias no seio do grande peixe, na profundeza dos mares, assim também, olha a expressão, o Filho do Homem ficará no seio da terra. Mas calma, ao terceiro dia, não, parece que ainda não pegou. Mas escute, um dia Jesus estava no templo,
não é o templo de Herodes, de Mateus 24, é o templo de Salomão. A Bíblia diz, a história vai afirmar que Salomão levou quase 8 anos para construir o templo. Na época da reconstrução do templo por Zorobabel e Esdras, levou 46 anos, pastor Joabe, por causa da oposição dos samaritanos. Ficou a obra interrompida 16 anos, segundo a história. Mas aí Jesus está no templo e ele olha para a beleza do templo, para a ornamentação do templo e diz: e se eu disser a vocês que eu derrubo esse templo e em 3 dias eu o reconstruo? Jesus não falava aqui do templo, porque se Salomão levou 8 anos, Zorobabel e Esdras 46, como ele diz que em 3 destrói e levanta, ele estava dizendo, aqui é uma palavra figurada, é como se fosse uma parábola. Jesus estava dizendo sobre ele estava deixando muito claro: eu vou morrer, mas ao 3º dia o texto diz, Mateus capítulo 26, a partir do verso 36, Jesus está no Getsemane, lugar do horto, da prensa. Você sabe que Lucas chega a afirmar que esse período da oração, os discípulos estavam sonolentos, meio dormente, e não conseguiram orar 1 hora com Cristo. Cristo ora, e ele chega a dizer que o negócio estava tão intenso que ele diz: afasta, se possível for de mim o cálice. Mas ele continua dizendo: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele veio para essa missão. O texto diz que ele transpira gotas de sangue com suor, segundo a narração de Lucas. Só que a Bíblia diz que ele de fato foi entregue na mão dos salteadores, ou melhor, na mão dos soldados. E não só isso, ele foi traído por um dos discípulos, chamado Judas, ou Iscariotes. Vocês conhecem o texto. Só que Jesus depois ele vai passar por algumas fases de julgamento. Ele vai para Anás e Caifás, ele vai a Pilatos, ele vai a Herodes. Ou seja, quando Pilatos vai de fato dar a sentença, porque era o dia da festa e precisava soltar um criminoso, e Barrabás de fato merecia a cruz porque era um criminoso e um homicida, o texto diz que Cláudia, a esposa de Pilatos, ela teve um sonho, e ela chega nele e dá um conselho: não entra em acusação contra este homem, porque essa noite eu muito sofri por ele, esse homem é justo. Mas Pilatos, para aplacar a ira da multidão que está pedindo crucifica Cristo e solta Barrabás, ele lava as mãos e entrega Cristo para ser crucificado. Irmãos, eu não vou concluir essa mensagem, mas eu preciso dizer alguma coisa aqui. Olhe para cá. Quando Jesus ele de fato vai para ser morto, que ele vai passar pela tortura, que vão cuspir nele, que vão bater nele, que vão escarnecer dele, que vão colocar uma coroa de espinho, vão bater com cano, vão zombar dele dizendo: tu és o rei dos judeus. Toda essa fase passou. Cristo vai estar no Gólgota, diga comigo, na cruz. E você sabe que ele está no meio, diga no meio. Porque se tem uma coisa que Cristo gosta é estar no meio. Uma à direita, outra à esquerda e ele no... Não, ele gosta de estar no meio. Ele disse assim, está escrito: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu, ali eu estou no meio. Esse negócio de meia com ele. E eu vou provar para você. O texto diz que Jesus, ele está na cruz, diga cruz. Quando ele morre, é interessante esse tema de ressurreição, pastor Joabe. Por quê? Porque os 4 evangelistas trataram desse tema. Isso é algo curioso, por quê? Porque muita coisa que João fala, os evangelhos sinóticos não contam. Agora, a respeito da ressurreição, os 4 evangelistas narraram, pastor João. Isso é interessante. Os 4 pontuaram a ressurreição de Cristo, seu flagelo, sua morte e a sua ressurreição. Os 4 evangelistas narraram. Às vezes um detalhinho do outro, mas os 4 contaram. Interessante é que quando Jesus ele está lá na cruz, diga cruz, quando ele vai passar toda aquela fase, vão lançar sorte sobre a sua roupa, Salmo de número 22, ali é uma prefiguração, ali é uma profecia sobre ele na cruz, etc e tal. Ele vai morrer, diga vai morrer. Quando ele diz está consumado, ou seja, tetelestai, a dívida foi paga. Por isso que Paulo diz em Romanos: não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora tem um detalhe: quando Cristo está na cruz, que ele expirou, diz o texto, que desde a hora 9, às 9, até a hora, desde a hora 6, às 9, até a hora 9, 3 da tarde. Eu gosto desse negócio. Nem que eu não conclua, eu gosto desse negócio. 3 da tarde, hora 9. Sabe o que é isso aqui? É culto de tarde da bênção.
Lá no Pernambuco, eu vou pregar de vez em quando no Recife, etc e tal, lá no Nordeste, eles têm culto do círculo de oração. Uns começam às 2, outros começam às 3 e vai. Então isso aqui é culto. E olha que interessante, eu entendo que à luz da Bíblia, 3 da tarde, o céu está baixo, a fila é mais curta e o milagre é mais rápido. 3 da tarde acontecem alguns fenômenos na cidade de Jerusalém. Algumas versões, como Mateus diz, que é em toda a terra. Houve terremoto, o céu fica negro, e a Bíblia diz que o véu do templo rasga em 2 partes. E um centurião que estava lá dentro bradava dizendo: verdadeiramente ele é o Filho de Deus. Ok? Só que tem um detalhe: 3 da tarde, diga para alguém, por favor, com todo respeito, diga assim, ó, hora nona. Diga, o céu está baixo. E você sabe que segundo a cultura judaica, 3 da tarde, o judeu, principalmente o judeu ortodoxo, aonde ele estiver, ele para tudo, porque ele sabe que é o momento do culto, é o momento de reverenciar o eterno. Eita, quer ver uma coisa? Pastor João, falar até papagaio fala, tem que falar e dar texto, então eu vou dar um texto. Eita glória, olha o que diz a Bíblia em 1 Reis capítulo 18. Vocês conhecem, Elias está diante dos profetas de Baal, e eles dizem assim, estão dizendo que Baal é Deus, Deus da chuva, da fertilidade. Vamos fazer o seguinte, façamos 2 altares, lá em cima do Monte Carmelo. Só que vamos colocar o altar, vamos fazer o altar, vamos colocar lenha, vamos colocar o holocausto, porém, não vamos meter fogo, e nós vamos orar. Se vocês clamarem e Baal responder, Baal é Deus. Agora, depois que vocês clamarem, deixa eu fazer o meu culto. Só que tem algo interessante no texto. Qual, pastor? A Bíblia diz que os profetas de Baal clamaram. Meio-dia, Elias também é folgado, irmão, abusado, porque quem ora tem autoridade, não é? Ele chegou assim e falou assim, viu? Meio-dia, clame mais alto. Talvez Baal marcou uma viagem. Se ele estiver dormindo, ele vai despertar. Só que o texto diz que agora eles começam a se cortar com faca. 3 da tarde, não esqueça esse número, 3 da tarde, hora nona. Eles começam a se cortar. Aí o Elias é águia, irmão. Elias falou assim, peraí, 3 da tarde, hora nona, é a minha hora. Ele chega nos profetas e fala assim, não teve resposta até agora, não vai ter mais, deixa comigo. Só que antes dele orar, ele repara o altar. Diga, repara. Essa expressão repara aqui no original quer dizer cura. Olha para cá, Elias estava dizendo, o altar está enfermo, eu preciso de cura. E tem um detalhe, Israel aqui na época que Jeroboão assume o reinado depois de Salomão, por ouvir conselhos de jovens tolos e não dos anciãos, Israel se divide, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. Israel está dividido. Vamos lá, igreja, Israel está dividido. Aí eu vou te falar uma coisa, Deus responde uma casa dividida? Não é minhas palavras não, palavra de Cristo. Uma casa que se levanta contra si própria, ela não subir. Agora tem um detalhe, Israel aqui está dividida. Sabe o que Elias faz? O correto aqui, Elias era bradar assim, Jonathan, traga 10 pedras. Mas Elias tem ciência de que Deus só responde um altar quando ele está em unidade. Por isso ele manda trazer 12. Uma por Rubens, uma por Dan, uma por Judá, outra por Zebulon, outra por Naftali, e assim sucessivamente. 12 pedras. Aí o Elias está abusado, porque o que o povo mais queria era água. Elias fala, joga cântaro, 4. Quantos? 4. É muito pouco, meu Deus merece mais, joga mais 4. Quantos foram? 8. Não, joga mais, vai igualar com as pedras. Vamos lá, bota mais 4. Quanto cântaro? 12 cântaros. E pedra? 12 pedras. O altar está pronto. Sabe o que eu acho mais lindo? 3 da tarde, Elias vai orar. E a oração dele é que me chama a atenção. A oração dele está no texto, leia depois. Deus de Abraão, Deus de Isaac. Ele poderia continuar, Deus de Jacó, mas ele faz questão de verbalizar, Deus de Israel. Agora aqui ele dá uma na espinha dorsal dos profetas de Baal. Prova que eu sou o teu servo. E tudo que eu fiz, eu não fiz porque sou bom. Eu não fiz porque só eu fiquei. Jezabel matou todo mundo. Não, eu fiz segundo a tua palavra.
Aí lá vai. Você já viu alguma coisa dar errada? Se fizer como está escrito. Você já viu você pregar só o que está escrito? Então lá vai para esses que estão aí colocando coisas que não está no texto. Prega o que está escrito, meu filho. O que está escrito é o suficiente. Eu fiz segundo a tua palavra. Eu quero ver dar errado, Joab. Eu quero ver dar errado. Sabe por que Noé foi salvo com a sua família? Porque Deus deu a planta. E se fizer como Deus manda, o resultado ele garante. Gideão tinha 32, mas o exército do inimigo era 125 mil. Ou algumas versões diz 135 mil. Aí vem Deus e pega pesado com Gideão. Fala assim, ó, tem muita gente contigo. O senhor está de brincadeira. Tem 135 mil para enfrentar, eu estou com 32, já estou em desvantagem. E o senhor está dizendo, aí Deus fala assim para ele assim, ó, só vai contigo quem eu disser que vá. Eita, por quê? Porque coisa boa é você andar com quem Deus coloca. Por quê? Porque toda vez que eu trago quem Deus não quer, eu tenho que arcar com as consequências. Não traga para sua mesa quem Deus não quer. Não tem aliança com quem Deus não quer. Não anda com quem não vai acrescentar nada. Pelo amor de Deus, Gideão, só vai contigo quem eu disser que... Eu estou sentindo ele aqui. Escute, Gideão está preocupado. De 32 mil na mente de Gideão, só uma conjectura, sem ferir o texto. Só escolhi os top. Quer ver? Não vai ninguém embora. Covardes e medrosos. Vaza. Daqui a pouco saiu 1000. 5 mil. Só foi diminuindo. 10 mil. A Bíblia diz que foram 22 mil embora. Só ficou 10. Diga, só ficou 10. Aí Deus mais uma vez pegando pesado. Ainda tem muita gente. Deus fala assim para ele: vai para o ribeiro, meu filho. Vai para o ribeiro, vai. Eu estou falando a respeito que quando a gente faz o que Deus manda dá certo. Gideão falou: o senhor quer para onde? Para o ribeiro. Os que beber como cão põe à parte. Dos 10 mil só foram 300 separados. Aí Deus fala assim: agora eu vou te dar arma para ir para a guerra. Que arma? Pega cântaro. Não, o senhor está de brincadeira. Cântaro. Não, o senhor, pega chofar. Pega chofar, pega. Por quê? Porque na guerra que eu entro... Pega o quê? Pega chofar. E o que mais? Pega a tocha. E aí você vai fazer como eu estou mandando. O que o senhor quer mais? Vai marchando e gritando. Quebra o cântaro, abre a boca e diz: um para o Senhor, outro para Gideão. Um para o Senhor. Ou eu vou ficar assim até o Senhor. Um para o Senhor, outro para Gideão. Um para o Senhor. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: ó, quer ter vitória? Faça como Deus mandou. Deus não deu a planta para Davi a respeito do templo? Deu. Construiu? Não. Por quê? Porque a sua mão era de sangue, mas a planta foi Deus que deu. E quem é que faz? Salomão assume o reino com 20 anos, menino novo. Eu preciso executar. Me traga a planta. Mas Salomão, faça do teu jeito. Não, eu tenho que fazer do jeito que Deus passou para o pai. Passa a planta. Passa a planta. O texto diz, leia depois a resposta. Se fizer como Deus manda, se não dá certo, ele vai orar, consagrar o templo. Lá em Crônicas a Bíblia diz que antes dele acabar de orar, a glória de Deus invade o templo. Ah, que culto. Ah, se Deus mandasse apenas um pouquinho do que foi lá. Por quê? Porque naquele culto ninguém ficava de pé. E os levitas? Ninguém. E os sacerdotes? Ninguém. E qual era a posição? Todo mundo com a boca no pó dizendo: Deus é bom. Eu vou ficar assim: Deus é bom, e a sua bondade e a sua misericórdia dura para. Faça o que Deus manda. 3 da tarde, Jesus entrega seu espírito. O texto diz que José de Arimateia intercede pelo corpo. Tira o corpo de Cristo da cruz, coloca dentro de um sepulcro que foi doado por ele. O texto diz que enquanto Jesus está no sepulcro, envolto em um linho novo, a pergunta que eu faço é: cadê os discípulos? Vocês se lembram da palavra de Pedro? Pedro chegou um dia em Cristo e falou assim: ó, eu vou contigo até a morte. Cadê o Pedro? Não achou? Cadê o Mateus? Que ele tirou de uma alfândega, uma coletoria de impostos, trabalho humilhante, odiado pelos seus próprios compatriotas. Aí ele tira Mateus de lá, Mateus 9:9. Jesus passando na alfândega diz: segue-me. Ele deixa tudo e segue.
de Levi passou a ser Mateus. Agora tem uma coisa, você acha que Mateus era odiado pelos seus próprios compatriotas, sim ou não? Me responda por favor, diga sim. Vou te ajudar, igreja, diga sim. Diga sim mais forte. Aí Jesus inclui ele entre os 12 e ainda dá graça para escrever um evangelho destinado para quem? Se qualquer judeu fosse ler alguma coisa sobre Cristo, tinha que ler qual evangelho? Tem que ler o evangelho de Mateus. Olha o que Cristo faz. Mas cadê Mateus? Diz o texto, segundo Marcos, estão todos trancados dentro de uma casa, tristes e chorando. Só que passou a sexta, o sábado, quando deu o terceiro dia. Sabe qual é a virada do dia aqui para um judeu? Não é como o nosso, meia-noite vira o dia. Para um judeu é 6 da tarde. Eita. Só que quando deu 5 da manhã, Maria Madalena, João fala que outras mulheres, como Salomé e mãe de Tiago, ela tem as especiarias, e a Bíblia diz que elas estão indo para o sepulcro. Diga sepulcro. Só que na mente delas, pastor Jonatas, elas estão conversando no caminho, está no texto. Porque se tem uma coisa que mulher gosta é conversar. As irmãs digam amém, e os varões digam é verdade. Mulher gosta de trocar ideia, é ou não é? E elas vêm conversando. Sabe qual que era o assunto delas aqui? Quem é que vai remover a pedra? Porque remover pedra aqui para mulher é trabalho braçal. Não dava. Só que tem um detalhe, pastor. Quando elas pensam aqui, pastor João, sobre a pedra, sinônimo de obstáculo e empecilho, quando ela chega, o que era problema? O que era empecilho? A pergunta é, sabe por que a pedra já estava removida? Porque Maria Madalena só esqueceu de uma coisa. O quê? Deus não está preso no nosso tempo. Para Deus não tem dia nem noite. Ele é a própria eternidade. Um dia para mim é como 1000 anos, e 1000 anos para mim é como um dia. Então quando elas pensam na pedra, quando ela chega, segundo Marcos, a pedra está a pedra está Fica de pé que eu quero encerrar rápido. Atento para mim. Atenta para mim, fica aqui de pé, mas atenta para mim que eu vou encerrar, eu tenho alguns minutos. Sabe o que eu acho interessante? Sabe o que eu acho interessante, Miguel? Sabe o que eu acho lindo aqui no texto? É que quando ela chega, segundo Marcos, tem um jovem lá dentro com vestes resplandecentes. Agora os 4 evangelistas falam desse rapaz. Mateus diz de fato que o anjo desce e vem como um relâmpago. A terra estremece. Os soldados que guardaram a porta do sepulcro caíram como mortos. E esse anjo é tão ousado de Mateus 28, que ele tira a pedra e ainda senta em cima. Aleluia. Aleluia. Está no texto, não é conversa do pregador não, está no texto. Só que Lucas diz que era 2 anjos. Eu gosto da fala de João. João diz que o Pedro e João chegam no sepulcro, porque ficou sabendo que Cristo estava vivo. Só que quando eles chegam, eles entram, eles não vê o anjo. Só que o anjo já tinha falado com Maria. E a Bíblia diz, segundo João, que Maria está chorosa. Olha, escute aqui. Quando os 2 anjos falam com ela, que estavam um aos pés, o outro à cabeceira, falando a respeito de Cristo que ele vivia, lá fora, segundo João, tem um terceiro. Eita. Maria chega até o terceiro e diz assim, eu vou resumir. Se levou ele daqui, fala para mim aonde o colocou. Quando ela se vira, o que na mente dela é o horteleiro, chama ela pelo nome. Maria. Quando falou Maria, ela se vira, se prostra e grita: Raboni! Que traduzido é mestre. A pergunta é, pastor Joab, como que ela reconhece que é o Cristo? Aline, como que elas reconhecem que é o Cristo? Só para quem é pentecostal. Diga assim, pela voz. Pela voz. Ó, Maria. Você esqueceu do que Jesus disse em João 10? Eu sou o pastor. Quando eu falo,
as ovelhas. Por que ovelha, pastor? Porque bode é insensível. Então quer dizer que ela só ouviu a voz, e só entende a voz do bom pastor quem é ovelha. Você tem sensibilidade para ouvir a voz? Você já ouviu essa voz? Já. Escute. O texto diz que ela chega até onde estão os discípulos e diz bem assim: o mestre está vivo. Sabe o que o texto diz? Que eles não creram. Ô, pastor João, como assim não creram? Entenda, irmãos, eu encerro aqui. O crer sempre será uma condição para vivermos o sobrenatural. Você, para ser salvo, tem que crer. Para ser batizado nas águas, Marcos 16:16, quem crê e for batizado tem que crer. Jesus disse: todas as coisas são possíveis quando eu. Então a condição aqui é crer. Mas o texto diz que os discípulos não creram. Talvez, segundo a cultura, o testemunho de mulher aqui não tinha valia. Aí Jesus aparece aos dois de Emaús, que o pastor Alex falou aqui ontem com muita propriedade. Eu falei: vai pregar o que eu vou pregar amanhã. Só que o Alex falou da mesa. Eu quero falar só a respeito aqui, que Jesus chega, conversa entre eles, porque na mente deles é só um viajante. Aí Jesus olha para os dois, prega para os dois, o coração queima. Eles descobriram que era de fato lá dentro da casa. Só que é interessante, judeu é receptivo. É, pastor? É. Prova, quando Jesus vai seguir viagem, os dois: vem para cá, fica conosco. Olha, porque se tem uma coisa, irmão, que Jesus ama, é quando convida. Não, se convidar ele vem. Jairo chegou em Marcos 5 e falou: vamos em casa. Impõe as mãos sobre a minha filha para que ela viva. Jesus falou: tá me convidando para a tua casa? Bora. Agora, quando Jesus gosta do camarada, não precisa nem convidar, ele que faz o convite. Zaqueu, vem. Vem, porque hoje eu quero pousar na tua. Meu Pai do céu, se tem uma coisa que Jesus ama, é estar na casa. Se tem uma coisa que Ele ama, é estar na casa. E eu tenho uma palavra de Deus aqui: Ele está na casa. Escute, eles estão na mesa. Diga mesa. Diga mesa. Eu vou encerrar minha fala aqui, para o Jonathan cantar um hino em 2 minutos e a gente encerra, cantor. Olha para cá. Eles estão na mesa, pastor João. Mesa. O Alex falou que era a mesa da sabedoria. Para mim aqui também eu vou dar outro nome: mesa da revelação. Eita. Por quê, pastor? Porque no caminho ele prega, mas revelar quem ele é. E detalhe, pastor Joab, isso aqui é forte. Por quê? Porque ele está na mesa. Diga mesa. Um discípulo ao lado, o nome é Cleopas, o outro a Bíblia não diz. Uns falam que é, alguns estudiosos afirmam ser André, outros falam que é Lucas, mas eu vou ficar só com Cleopas. O que a Bíblia não falou do outro, eu também não quero falar. Por quê, pastor? Porque eu só fico com o que está escrito. Aí sabe o que diz o texto? Ó, diga mesa. Diga discípulo. Um em cada lado. Jesus no centro. E segundo a cultura, quem parte pão não é o anfitrião. Quem parte o pão é a visita. Vocês não pegaram? Mesa, discípulo, mestre, pão. Mesa, discípulo, mestre e pão. Só faltou eles cantar assim, irmão, ó: vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode. Poucos pães multiplicou, água e vinho. A pergunta é: aonde que eles entendem que de fato é o Cristo? Porque há uma escama nos seus olhos. Eles falam de Cristo, das obras de Cristo, como Filho do Deus vivo, poderoso em obra e em palavra. Agora, pastor, como que eu dou testemunho de Cristo, das obras de Cristo, para o próprio Cristo, e não sei que é Cristo? Vou repetir e encerro. Eu vim lá de São Paulo, meu, estou com uma vontade de pregar. Como que eu dou testemunho de Cristo, das obras de Cristo, das palavras de Cristo, para o próprio Cristo, e não sei que é Cristo? Diga, que é isso, pastor? Parece que a nossa geração, que só conhece Cristo do que os outros dizem.
mas de pouco relacionamento. Quando Jesus ergue o pão para dar graça, a Bíblia diz que as escamas dos dois caíram. Um olhou para o outro e diz: é ele. E onde está a identificação? É que quando ele levanta a mão para dar graça, não tinha como não ver a marca dos cravos. Não tinha como eles não ver a marca dos cravos. Oh, escute, eu encerro. Jesus olhou e disse: vai lá e diz aos meus irmãos que eu vou adiante. Você já viu alguma coisa dar errada se ele está na frente? O congresso da tarde da bênção só está acontecendo porque ele está na frente. Oh, glória a Deus. Os discípulos chegaram lá na casa onde eles estavam e falaram: Jesus está vivo, apareceu para nós. O texto diz que eles ainda não creram. Aí Jesus falou: bom, já que eles não creram, agora não vou mandar mais ninguém. Eu encerro aqui. O senhor vai mandar quem? Não mando ninguém. Mandei as mulheres, eles não creram. Mandei dois, os discípulos dois foram, também não creram. Quer saber? Vou eu pessoalmente. Tem coisa que Deus usa profeta. Tem coisas que ele fala até através do anjo. Mas tem coisa que é ele que faz. E detalhe, a casa estava toda e o texto diz que Jesus apareceu no meio. Eu estou falando que esse negócio de meio é com ele. Marcos diz que ele aparece no meio e diz: ide por todo mundo. João e Lucas diz que ele chega no meio e diz: paz seja convosco. Escute, eu vou encerrar minha parte aqui. E eu queria fazer um convite a você. Enquanto o cantor canta para nós ir embora, para nós ir embora, para nós ir para casa, Deus falou contigo. Eu vim aqui informar para você que o teu Cristo vive. Eu vim aqui informar para você que o médico dos médicos está vivo. Eu vim informar para você que o ungido, o Salvador, o Messias, o Filho do Deus vivo, está vivo, está vivo. E se você crê que Ele está vivo e Ele toca em você, você vai sair do seu lugar e vir aqui na frente do altar, só se você crer. Se você não, pastor, eu quero ficar aqui mesmo, fica aí mesmo, adora Jesus aonde você está. Agora, se crê, mais ainda, sai do seu lugar e venha. Canta, Jonathan.